Quer ver o show da Madonna? Oi? Ela tá embarcando para vir ficar comigo. Ah, bom, pensei que fosse para ver o show da Madonna de novo. Já tá acabando. Pronto. Vamos lá. Do livro Ceareiros de Volta, Valdo Vieira, diversos autores. Vamos ver o que nós vamos ter para nós hoje. Acredite se quiser, caiu a mesma página da semana de segunda-feira. Caridade em Marcha, a mesma página, do Bezerra de Menezes. Não sigais descuidadosamente. Compassai movimentos ao ritmo da ternura, no trato de todos os prisioneiros da provação que nem mesmo se percebem no sofrimento maior. Crianças que durante o dia engolem a poeira alegremente e à noite entrebatem os próprios dentes sob o vento gelado, a tremer sem sentir. Escolares sem escolas, alentando os vermes que lhes comem vorazes as entranhas anêmicas. Mocinhas que fogem de pensar nos problemas que lhes retalham a vida, cantarolando a modinha antigramatical. Rapazes analfabetos que conhecem a moradia pela forma dos edifícios e as cédulas pela cor. Operários tuberculosos que vomitam sangue no intervalo dos seus próprios serviços. Colonos que enganam o estômago famulento com porções de água salobra em choças sem espaço, sem ar e sem luz. Lidadores que aceitam as doenças mais graves por férias forçadas para quebrar a monotonia. Irmãos nossos que a obsessão escraviza a garrafa. Homens precocemente envelhecidos que conversam sobre os mesmos assuntos de há 10 anos. E aquele indigente que procuramos para dar um vintém e que já foi enterrado há muito tempo em lugar que ninguém sabe. Enquanto respirarem semelhantes companheiros padecentes que esperam e se desesperam perto de nós, quais figuras humanas a se esfumarem na margem do caminho que preilustramos, é natural que a alegria perfeita fuja de nós. Servir o próximo incansavelmente agora, para que a bondade vos seja inata na próxima encarnação. Não apelamos aqui somente para os espíritos encarnados que enfrentam a prova da fortuna e que muitas ocasiões já são ricos amoedados antes de renascer. Dirigimos-nos especialmente aos irmãos da luta vulgar, aos companheiros anônimos, ainda mais afortunados que os milionários da terra, pelo conhecimento espiritual que possuem e cujas existências, vezes e vezes, se compõem de horas perdidas e esvoaçantes na atmosfera das expectativas inúteis. O espírita cristão será sempre um homem de instrumentos diversos que busca desempenhar funções multiformes, segundo as injunções em que vive. Será enfermeiro, consolando os doentes, condutor, dirigindo cegos, preceptor, instruindo crianças, costureiro, vestindo nus, cozinheiro, saciando os famintos, mentor, indicando o rumo certo aos vizinhos desorientados, pai, junto a filhos de ninguém, irmão de quem passe ou lhe surge à frente.
Distribuamos de alma a cantar o pão, a veste e o livro, o sorriso, a palavra e a oração, o consolo, a esperança e a fé. Caridade em marcha. Se Jesus é nosso amigo constante, é também o mestre de sempre, a recordar-nos em cada trecho da vida. Em verdade vos digo que quanto fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, é a mim que o fazeis. Senhor, aqui estamos nós novamente, pequeninos e frágeis diante de vós, observando ao redor, observando as tuas criações e as tuas criaturas, vendo diante de nós desafios diários que mal sabemos como aplacar, vendo os nossos irmãos que habitam a região do Rio Grande do Sul, envolvidos pela água, que não sabem o que fazer, tristes, desesperados e desalentados, longe dos seus lares, longe das suas vidas, de seus caminhos. Mas, por outro lado, celebrando a vida, espíritos estes que tiveram a permissão de continuar conosco. Mas temos aqueles outros, tantos nossos irmãozinhos que vieram desencarnar nesta calamidade da natureza. Vamos jogar, Senhor, que nesta noite as águas comecem a baixar, as chuvas comecem a amainar, que esses irmãos possam sentir o calor das preces que se unem às nossas, aos corações que se encaminham em pensamento para eles, que essas chuvas se dispersem na atmosfera e que isso possa passar, como tudo que passa, Senhor. E que os corações comecem a voltar a bater novamente no mesmo ritmo. Temos, Pai, nosso irmãozinho Roberto, que deixou o hospital. Isso é uma boa notícia. Mas tivemos a notícia que para ele, com certeza, foi extremamente triste e penoso o desencarne de seu irmãozinho. Vamos pedir que os irmãozinhos, que eram os protetores desta irmã, e os demais amigos encarregados de auxiliar nos desencarnes, ampare essa irmã nas suas necessidades das primeiras horas, para que ela siga seus caminhos, sempre amparada, guiando-se em frente, sem olhar para trás, deixando as coisas da terra sobre a terra. E ao nosso irmãozinho Roberto, todo o nosso carinho, todo o nosso afeto e o nosso pedido para que ele tenha força e coragem para vencer mais este desafio. Nossa irmãzinha Viviane, que pede orações no momento em que está frágil a sua saúde física, mas com certeza também está frágil a sua saúde emocional. E como manter a saúde física equilibrada sem o emocional equilibrado e vice-versa.
tem aqueles outros nossos tantos queridos e amados que se encontram irremediavelmente envolvidos em aflições, em dissabores e tristezas. Ó Senhor, como queríamos abraçar a todos, rogar a todos os que estão passando pela experiência amarga de doenças incuráveis, de contaminações, de vírus, de doenças mais simples, em suas casas, por muitas vezes nas ruas, sofrendo, sem amparo. Mas lá está tu, através dos teus emissários, dos trabalhadores da sua seara, envolvendo a todos eles. E assim, nós vamos voltando para o nosso estudo, rogando que a noite seja uma noite de bênçãos e de aprendizado para todos. Que a paz se faça e se estabeleça nesta hora e para todos os outros nossos irmãos. Que assim seja, que assim se faça, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, prima, Zé Roberto e Consuelo. Boa noite, Boa gente. noite a Boa noite. todos, tudo de bom, muita Boa noite, paz. Boa noite. Hoje nós estamos estudando o livro Libertação. Estamos começando o seu primeiro capítulo. Vimos a história do peixinho vermelho semana passada, né? A lenda do peixinho vermelho, a lenda egípcia. Né? Conversamos muito sobre ela, mas agora vamos ao livro. Vamos ao primeiro capítulo, que é, conforme o André Luiz vai chamar aqui de Ouvindo Elucidações, que vai sempre há, né, um ministro que vai dar orientações a um grupo esse que, neste livro, André Luiz vai trabalhar nele, né? O novo escritor se chama Gúbio, tá? O Gúbio, e há uma missão para o Gúbio, onde André Luiz vai participar, tá? O livro é essa missão. Todo o livro se resume nessa missão. Agora vem, né, os entretantos finalmente, quer dizer, os complementos com André Luiz, as passagens que vai acontecer com ele vai trazer outras elucidações de outros acontecimentos que estão ocorrendo junto a essa missão do Google, tá? E vamos lá, né? Bem-vindos todos ao início do livro Libertação. Então, hoje nós estamos estudando o livro Libertação, pelo Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, né? Capítulo 1 do livro, tá? Ouvindo elucidações. No vasto salão do educandário que nos reunia, o ministro Flaccus, fixando em nós o olhar saturado de doce magnetismo, convidava-nos a preciosas meditações. Congregamo-nos ali somente algumas dezenas de companheiros, de modo a registrar-lhes as instruções edificantes. E, sem dúvida, a preleção revestia-se de profundo interesse. Boa noite, dona Lourdes. Bom, a gente vai ver uma coisa aqui interessante, né? Algumas dezenas de companheiros, quer dizer, muita gente interessada, né? Legal isso, né? Vamos lá? Podíamos perguntar à vontade, dentro do assunto, e aguardar todas as informações compatíveis com o novo trabalho que nos cumpria desempenhar. Olha só, né? Isso é normal no estudo do André Luiz, de vez em quando ele repete, podíamos perguntar à vontade, dentro do assunto, né? E isso é muito importante. De vez em quando a gente foge um pouco do assunto, a gente até fala, vamos fugir do assunto, vamos falar, mas vamos voltar, né?
porque cada assunto tem o seu momento, né? Vai chegar o seu momento, vai ter o seu foco, né? Nesse momento vai ser focado no assunto e tal. Por isso que é bom a gente nos focar, a gente, né, no caso, nos focarmos sempre no assunto que está, né, sendo referido, para poder, justamente porque ele fala aqui, perguntar à vontade e extrair o máximo do assunto, né? É muito bom. A doutrina é muito abrangente. Conforme fala logo no início do livro dos Médios, né? Ela mexe em tudo na humanidade, tudo, né? Imaginar é arte, é ciências, poxa, né? É o psíquico, tudo, 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 tudo. É o encarnado, é o desencarnado. Olha só como a doutrina abrange muita coisa mesmo. Por isso que Kardec fala lá no início do livro dos Médios. Não se pode aprendê-la de um dia para o outro. Em uma vida só é pouco, tem que estudar. Ele fala de um estudo sério, tá? E tem uma palavra que ele usa assim, tipo assim, bem metódico, digamos assim. Né? Não é essa palavra, e metódico, porque tem que ser devagar. Devagar. Nós temos muitas dúvidas. Muitas dúvidas. Mas isso Sócrates também tinha. Tanto que ele fala, só sei que nada sei. Então, com o tempo, nós vamos conseguir, né, saciar a nossa fome, a nossa sede. Já me lembrou da música dos Titãs, né? Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Né? É muita fome, muita sede, que é muito grande, muito complexo, mas a gente, aos pouquinhos, vai minando aqui, minando ali, e vamos chegar lá. Então, esse perguntar à vontade dentro do assunto é muito importante, muito importante. Quando mudar o assunto, perguntar à vontade também dentro do novo assunto. Vamos lá? Alguém quer falar? Vamos embora. Até então, ouvira comentários alusivos a colônias purgatoriais, perfeitamente organizadas para o trabalho expiatório a que se destinam, arrepanhando milhares de criaturas arraigadas no mal. Entretanto, agora, o instrutor Gúbio, que se mantinha silencioso em nossa companhia, concedera-nos permissão de acompanhá-lo a enorme centro dessa espécie. Oh, olha para onde eles foram, né? Receberam permissão para acompanhar uma dessas colônias purgatoriais. E é uma coisa que perfeitamente organizada para o trabalho expiatório a que se destina. Né? É interessante isso aí. Foi Deus que a criou? Não, fomos nós. Ah, por que Deus deixou que isso acontecesse? Deixou, porque nós mesmos vamos nos corrigir. Nós mesmos vamos nos, entre aspas, consertar. Olha só. Né? Porque todos nós, de repente já passamos por lá, e todos esses que estão passando por lá, somos espíritos muito rebeldes ainda, né? Esses que estão lá ainda um pouquinho mais que nós. E há coisas que na rebeldia, né, só aprende mesmo, nós só aprendemos mesmo depois de muita dor, muito sofrimento. A gente vê que nos livros nós vemos que essas colônias, né, aqui nós vamos ver mais à frente, os juízes, magistrados que são, né, eles se julgam a mão, o braço de Deus. E vão aplicando seus corretivos à sua moda. Quer dizer, essas colônias têm suas leis. E quem está lá também não é vítima, infelizmente. Por isso que Deus deixa que elas aconteçam, que é justamente para nós mesmos nos corrigirmos. Nós mesmos vamos cansar de sofrer, vamos ver os outros também, poxa, vamos pensar uma hora, pô, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu quero sair daqui. Nós já tivemos no livro O Brilho da Vida Eterna o pessoal querendo sair para subir lá no barco lá esqueci o nome dela, da irmã veio a Cipriana, veio na minha cabeça Cipriana, não é, ela é a outra, a irmã, você que é da casa de Fabiano de Cristo, né?
que eles queriam sair lá daquelas trevas, né? Mas só 5 que conseguiram. Mas esses já estavam aqui, cansados. Eles aprenderam lá nessas colônias. Chega, né? Chega. E nem tem uma igreja que botou lá na placa, né? Na porta. Chega de sofrer, né? Mais ou menos isso aí. Certo? Vamos lá? Alguém quer falar? Vamos lá. Interessados na palavra fluente e primorosa do orador, seguimos o curso das elucidações com justificável expectação de aluno que não deseja perder um tio do ensinamento. Observando que a serenidade e a atenção transpareciam no rosto de todos os aprendizes, considerando-se que todos, no recinto, éramos candidatos em serviço de socorro aos irmãos ignorantes, atormentados nas sombras. Né? Aí a gente fala ignorante, mas lá tem gênios, tem intelectuais, ex-padres, ex-isso, ex-aquilo, que estudaram muito, né? Mas são ignorantes como? Não é uma pergunta para a gente se fazer, né? Mas estão ignorantes em relação ao cumprimento, veja bem, não é em relação ao saber, não, ao cumprimento da lei de Deus. Atormentando, por quê? Acabam atormentados nas sombras. Enquanto não houver aquela famosa mudança, né? O pessoal canto gosta de falar reforma íntima. A gente vai falar uma coisa interessante daqui a pouco, muito interessante, que essa questão da reforma íntima vai cair no que ele vai falar daqui a pouquinho. Vamos lá. Até agora, deixa eu só acrescentar, primo. Até agora, falou sobre o trabalho de expiação. Porque agora, a partir desse outro parágrafo, a coisa muda. Fala de outra coisa. Não é então assim? Vamos lá. Por aí. Vamos lá. Senhoreando-nos o espírito, o ministro prosseguia satisfeito. Os superiores, que se dispunham a trabalhar em benefício dos inferiores, em ação persistente e substancial, não lhes podem utilizar as armas, sob pena de precipitarem no baixo nível deles. A severidade pertencerá ao que instrui, mas o amor é o companheiro daquele que serve. Olha só, nós, infelizmente, está falando aqui uma coisa muito interessante, né? Não lhes pode utilizar as armas, né? Porque se a gente fala que se precipitarem no baixo nível deles, e é o que, infelizmente, nós fazemos, né? Infelizmente, nós fazemos. A crítica, tá? O pensamento, assim, que a gente, puxa, o cara vacilando aí, não sei o quê. A gente, em vez de ter um olhar de compaixão, um olhar de misericórdia, a gente está usando, de uma certa forma, a mesma arma. Então, a gente, em vez de ajudar, a gente vai, de repente, na maioria dos casos, está atrapalhando. É o que ele fala aqui, né? A severidade pertence ao que exclui, mas o amor é o companheiro daquele que serve. Então, nós temos que nos escolher. Ou nós vamos nos colocar como instrutor, o sargentão, ou vamos nos colocar como aquele que serve, o cristão. Há uma diferença. Lógico, nós estamos aprendendo. A gente tem que começar a pensar justamente nisso. Em vez de tantas críticas, é onde eu me ponho também como, poxa, infelizmente, quando eu vi, eu já fiz a crítica. Né? Isso é muito mal mesmo. Né? O certo não é a crítica, eu estou me colocando no mesmo nível. Como é que eu posso realmente ajudar uma pessoa estando no mesmo nível? Ajudar alguém, a gente tem que, né? Não é sendo soberbo, não, gente, mas estar num nível superior para poder puxá-lo para cima. Está no mesmo nível, nós estamos lá embaixo também. Como é que não vamos levar alguém para cima? Bem complicado. Bem complicado. Quer falar, Zé?
Isso me lembrou de duas coisas. Bezerra, quando diz que tinha tudo aquilo que o cara falou para ele, né? Ah, tenho inveja, tenho rancor, tenho ódio, tenho isso, tenho aquilo, eu vou sair do espiritismo. Não, eu também tenho tudo isso, só que eu tento combater, né? Isso. E me lembrou da água da paciência. Você lembra do nosso lar? Fica com a água na boca. Enche a boca. Conta até 10 e Enche a não boca de engorda. água e fica lá. Enquanto isso está pensando. Infelizmente, né? Nós ainda, né, temos esses pequenos porém, né? Alguém mais quer falar? Então vamos lá. Sabemos que a educação, na maioria das vezes, parte da periferia para o centro. Contudo, a renovação, traduzindo aperfeiçoamento real, movimenta-se em sentido inverso. Ambos os impulsos, todavia, são alimentados e controlados pelos poderes quase desconhecidos da mente. Olha, coisa que muito interessante, né? Nós sabemos que a educação realmente. O que é que nós estamos fazendo aqui, né? Nos educando? Nós estamos pegando informações, tá? Interpretando, digerindo essas informações. É alimento para nós nesse momento, tá? Mas eu queria a pergunta, a famosa pergunta 780 do Espírito. Alguém se lembra qual é? É a letra A, 780A. Por que o progresso intelectual tem que engendrar o progresso moral? Está vendo? A educação. A educação, tá? É justamente isso. Nós vamos o quê? Nos encher de conhecimentos, de luz, mas não de sabedoria. Então, nós temos que aprender primeiro para poder saber decidir, né? Conhecer o que é certo e o que é errado. Quantas vezes nós pensamos que estamos fazendo a coisa certa e estão fazendo totalmente errado? Aí sim, né? Está falando aqui, da a renovação. Com isso, a gente começar a nossa mudança. A nossa, né? Como é que eu falei ainda há pouco aqui, transformação, não é? Renovação íntima, não é isso que eles falam aí? Reforma Tem íntima. Reforma íntima, tem até um livro, né? Reforma íntima. A reforma só acontece depois que nós realmente nos enchemos de conhecimento. E aí vai acontecer um caso, tem um livro que mostra isso muito legalzinho. 50 anos depois, tem lá um sujeito, um indivíduo, um espírito reencarnado, chamado Ciro, que é filho do Nestório. O Nestório é o Emmanuel. Alguém se lembra do Ciro? Como era o Ciro? Ciro era um santo. Quem lê o livro sabe. O Ciro não queria tocar na mão da namorada, gente. Só depois que casa. Essas coisas aí, né? Um cristão, um isso, aquele. E coincidentemente, quem era a namorada do Ciro? Nós falamos dela semana passada. Estão lembrados? Quem leu? A Célia. É Alcione do livro Renúncia. Bem, o Ciro foi martirizado junto com outros cristãos. Aí perguntaram ao Emmanuel: o Ciro, aquele foi teu filho lá naquela época? Poxa vida, era espírito já um certo nível de evolução. Ele falou: não, ele foi martirizado, mas aqui é uma expiação, ele precisava daquilo. E o Ciro era bom porque a gente brinca sempre, né? É o índio que nunca foi no McDonald's e tomou uma Coca-Cola e comeu um sanduíche, né? Já estava acostumado a comer mandioca e tomar água lá do córrego, né? Um dia que vai tomar uma coisa que dá mais. Né? Então o Ciro não tinha conhecimentos. O Ciro era bom, mas bom sem assim, malícia, sem nada, sem conteúdo. Ele começa a se encher de conteúdo justamente no livro Renúncia. Ele é um padre lá, padre meio rebelde, bonitão e tal, né? Apronta umas, outras.
Mas ali o que é que está acontecendo? Ele está se enchendo de conhecimento. Quando, e aí, olha, e veja bem, o Antênio, que era lá o mentor no caso Célia, que é Alcione, o livro Renúncia, ainda fala. Né? Dessa vez ainda não, Alcione, que ele vai conseguir a coroa da vida. Ou seja, um passo grande na evolução. Mas dessa vez ainda não. Porque ele ainda estava educando, processo educativo, de trazer com ele, né? Trazer de fora para dentro. Para depois, sim, com tudo isso, começar a fazer essa renovação, de dentro para fora. Aí se torna o quê? As suas atitudes, seus pensamentos se tornam ele um exemplo. Tá? Então, o ser bom também é difícil mesmo. A gente tem que aprender a ser bom. Parece uma coisa incrível isso. Né? Por isso que fala na famosa pergunta 898 do Livro dos Espíritos, que fala: é necessário que a gente aprenda tudo nessa vida, mesmo as coisas materiais? Está lá a pergunta. Os Espíritos, sem dúvida. Claro. Vocês podem, em uma hora, com tudo que vocês sabem, né, fazer coisas que outros vão demorar ainda dezenas, séculos de anos. Está lá a pergunta 898. Tá? Está bem clara lá. E nós precisamos de material. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Nós temos fome e temos sede. Para realmente partir para essa tal da reforma aí, essa renovação. Não é eu vou chegar aqui, senão nós vamos. Ó, se a gente começar a falar que eu estou vou fazer minha reforma íntima, vou fazer isso e aquilo, nós estamos igual o nosso irmão que bota a Bíblia debaixo do braço, aqui está a palavra de Deus, tá? Eu vou estudar ela domingo, no curso de teologia, é a mesma coisa. É a mesma coisa. E no crato. Reforma íntima. Fala. Não, pode continuar, depois eu falo. Não, só ia falar que no trato com esses irmãos nossos, né, que estão nessa situação, somente o exemplo que os modifica. Somente o exemplo que vai ajudar eles verem. Meu pai está esperando lá, tá, amor? Então, somente o exemplo. Mas, lógico, todos vão para lá aprender também e trabalhar, né? Só a palavra não basta. Fala, Zé. Reforma íntima é muito difícil, ela tem que começar passo a passo, né? Um dia pensando numa coisa, outro dia pensando em outra, outro dia, opa, peraí, volta atrás, fazendo uma reflexão à noite, quais foram os seus erros, para você não tentar cometer eles, né, novamente. Essa reflexão é difícil a gente fazer. Para mim, por exemplo, é muito difícil, que eu vou dormir já com sono e o Pai Nosso vai embora. É muito difícil. De vez em quando ainda errei aqui. É tantos erros que eu vou dormir, penso, já vou neles. Erro aqui, acerto é pouquinho. Né? Essa reforma íntima é passo a passo. Né? E o espiritismo, cara, é assim, vamos botar um make-off, né? Para a gente chegar a ser um espírito puro. Isso aqui não é nada. Para o espírito puro, isso aqui ele vai dizer assim, tá, não sei, tá. Mas é o princípio. É onde a gente se principia. É o espiritismo. Né? Então a gente tem que aprender muito ainda. É muito, bota muito nisso. Né? Aí a gente às vezes pensa assim, mas vem outra reencarnação, lá em cima eu vou aprender também, aí vou voltar. E vai reencarnação em reencarnação, muita gente vai ficando lá na tua frente e você aqui atrás. Então a reforma íntima é muito importante realmente, a gente tem que pensar muito nisso. Peraí, não, isso aí não posso falar, não, isso aí não posso falar, isso aí não posso pensar.
E vai, isso é assim mesmo. É isso aí. Não pode botar, eu sou assim, eu não vou mudar e acabou e pronto. Não vai a lugar nenhum. Eu me lembro, até hoje já falei essa história, eu acho que centenas de vezes aqui no estúdio. Eu estava lá no Evangelização do Maria Vaz, aí eu vi uma folhinha em cima do banco, que o Antônio Carlos deixava, e a história do macaquinho que queria ajudar todo mundo, que era muito bom de coração, né? E o macaquinho um dia estava muito cansado, viu uma árvore frondosa em cima de um córrego e disse: opa, vou tirar uma soneca aqui, que esse córrego aqui, esse ventinho fresco, eu vou dormir bem pra caramba. E quando olha para o córrego, meu Deus do céu, tem um animalzinho ali se afogando, era um peixinho. E o peixinho fazendo aquele, né? E olha só, está sufocado, está bebendo água. Vou ajudar esse peixinho. Foi lá embaixo, pegou com o maior cuidado, tirou o peixinho dentro da água e o peixinho estava gelado. Nossa, esse peixinho está gelado. Vou colocar ele aqui no meu peito enquanto eu tiro minha soneca, com minha mão em cima dele, abafando ele vai, né, se aquecer, com certeza vai ficar bom. Só que quando ele acordou, o peixinho estava morto. E aí ele comenta com os outros animais da floresta, os outros animais: ô macaco, que é isso? Você não sabia que o peixe vive dentro d'água, macaco? Você sem querer, macaco. Você o matou. Então, entendamos, né? Se a gente não se conhecer, não aprender, né? Quem vai conseguir ser médico sem estudar? Quem vai conseguir ser enfermeiro sem estudar? Quem vai conseguir ser químico sem estudar? Eita, gostou, Zé Dado? É isso? Para exercer. É por aí. Para exercer alguma coisa, nós temos que aprender. Então, nessa questão, né, de mudança, realmente, nós temos que aprender muito mesmo. Né? Alguém mais quer comentar, gente? Só quem está falando sou eu, o Zé e a Elisa. Prima, Dona Lúcia, Consuelo. Se você pensa que química é complexo, o espiritismo é muito mais. Por isso que Paulo falava: a palavra de Deus é loucura. Isso aqui, química não é nada, isso aqui, nossa mãe. Alguém mais quer falar, gente? Só está falando nós três aqui. Está dividido 3-3. 3 não fala, 3 fala demais? Ninguém? Tá tudo bem, Não. primo. Esse Tudo parágrafo bem? todo vai falar sobre amor, caridade e Jesus. Então é maravilhoso. É isso aí. Viu mais? Então vamos embora. Vamos embora. Então vamos lá. O espírito humano lida com a força mental, tanto quanto maneja a eletricidade, com a diferença, porém, de que se já aprende a gastar a segunda. No transformismo incessante da Terra. Mal conhece a existência da primeira, que nos preside a todos os atos da vida. Olha só, coisa importante. Informação importante, apesar que a gente não entende bem isso, como a gente fala, né? Nos preside a todos os atos da vida. Então, essa questão dessa força mental aí, realmente, quando nós conseguimos chegar num patamar de compreendê-la, entender e saber utilizá-la, com certeza, olha só, já aprendemos muito, né? Já estamos em condições realmente de... Imaginemos agora Jesus co-criador. Pegar uma nebulosa, né? Nem, não sei qual o livro que eu li, vai falar que deu um arranhão, tirou um pouquinho da nebulosa. Daquela nebulosa, o pacote maior se forma o Sol, os outros pacotes pequenos dos arranhõezinhos, os planetinhos, os asteroides, os satélites, etc, etc. Tudo com a força mental. Né? O livro a gente fala: para o espírito, o pensamento e a vontade
tá? Né, vai equivale à mão do homem. Nós trabalhamos com a mão. Nós não trabalhamos com a mente ainda. Eles trabalham com a mente, com a vontade, né? Então, nós não conhecemos ainda isso, mas já estamos tendo consciência, pelo menos, que isso existe, e fatos, igual este que da criação do nosso sistema, comprovam, né? Força da mente. Para os cientistas presos, a matéria é outra história. Eu estou falando da visão espírita que o Allan Kardec nos coloca no livro A Gênese, e nós temos na Evolução em Dois Mundos o primeiro capítulo, que é maravilhoso, que fala justamente isso. É cocriação em plano maior e cocriação em plano menor. É o capítulo 1 da Evolução em Dois Mundos. Em plano maior, Jesus. Em plano menor, somos nós. Tá? Prestem bem atenção numa coisa. Se a gente tiver um imóvel, uma casa bonitinha, toda arrumadinha e tal, se a gente ficar 10 anos fora, ninguém entrou na casa, não houve nada, como é que nós vamos chegar 10 anos depois e encontrar essa casa? Ah, mas todo ano eu vi, todo ano. Então ela vai estar realmente num estado de... Porque além da pintura, além disso, nós lá dentro, com nossa força mental, ajudamos a manter tudo também. A gente não repara, são pequenos detalhes. Só como a nossa força mental é tão pequenininha, a gente precisa de pintar, de fazer emboçar, reboçar, sei lá, nem sei o nome dele, como sou um péssimo pedreiro, né? A gente precisa disso, mas a nossa força mental está ali dentro, mantendo em tudo. Só que nós ainda não conseguimos notar isso, nem entender isso. Alguém mais quer comentar? Não. Não? Então vamos lá. A rigor, portanto, não temos círculos infernais de acordo com os figurinos da antiga teologia, onde se mostram indefinidamente gênios satânicos de todas as épocas, e assim, esferas obscuras, em que se agregam consciências embotadas na ignorância, cristalizadas no ócio reprovável ou confundidas no eclipse temporário da razão, desesperadas e insubmissas, criam zonas de tormentos reparadores. Semelhantes criaturas, no entanto, não se regeneram à força de palavras, necessitam de um amparo eficiente que lhes modifique o tom vibratório, elevando-lhes o modo de sentir e pensar. Nós acabamos de falar na cocriação, acabamos de falar? Uhum. O que está falando aí? Desesperadas e insubmissas, criam zonas de tormentos reparadores. Veja bem, somos nós mesmos, tá? Hoje ou em outra época, somos nós. E nós alimentamos, quando estamos aqui encarnados, as emanações de raiva, de mágoa, de ódio, por aí. As coisinhas assim que a gente, né, alimenta isso aí. São criações que, infelizmente, essas notícias que a gente vê na televisão e se embala nelas, né? Aconteceu isso, nossa senhora, aconteceu aquilo, meu Deus, se eu fosse eu, né, o pulso de ferro. A gente se embala nessas coisas aí, e nós estamos alimentando isso aí. De certa forma, nós também estamos, né? É o que eu falei da casa, né? É isso. Não foi Deus que criou isso, não. Deus nos permite sermos co-criadores. Dá essa opção. E cada um constrói a casa do jeito que acha melhor, né? Então, a historinha no livro do Leo Lutz que é mais ou menos isso, né? Que o rei deixou um dinheiro grande que ele ia viajar para o filho, o príncipe, construiu um palacete tal. E o príncipe, querendo aparecer para o pai, né? Pegou o dinheiro, guardou e construiu um casebre.
com aquele dinheiro. É mais ou menos essa história. E quando o rei volta, falei, aí, meu filho, fez aquela obra que eu lhe pedi, aquele palacete, aquela mansão? Ele fiz, pai, eu economizei bastante, olha aqui o que é que eu consegui fazer. Aí o rei olhou assim, ué, é isso, rapaz, deixei tanto dinheiro. Não, o dinheiro está guardado, mas e por que você só fez isso aí? Ah, pai, eu achei que era melhor economizar, etc, coisa e tal. E o rei falou, poxa vida, esse palacete eu ia te dar de presente. Olha o que é que você construiu para você. Alguém quer falar? A gente tem uma responsabilidade muito grande com esses pensamentos, essas palavras, né? Alguém nos fecha na rua, né? E a gente, filho, vai embora, né? Ao invés de vai com Coitado Deus, da meu irmão, vai com progenitura. Deus. Olha só as vibrações que nós estamos mandando para ele, que nem aquele caso do Chico. Chico fala, não, agora eu não posso, agora eu não posso, agora eu não posso. Emanuel, olha lá, o que está vindo para você? Volta e fala com ela. Aí falou, não, vamos lá, receita tá aqui. Agora volta e vê o que ela está te emanando. Pétalas de flores. Então, cara, a gente tem uma responsabilidade muito grande com os nossos pensamentos, nossos atos, nossas palavras. A gente tem que mudar isso. Aí está a reforma íntima. É difícil? É Muito. muito difícil, muito. Mas tem que começar um dia, nem que seja com uma zinha. É nessa reencarnação, eu vou falar menos. Eu vou Projeto pensar no Lauro que Mendonça. falar. Projeto Lauro É, Mendonça. Você lembra? isso. Uhum. Hoje eu quero ouvir um Nessa dois Deus do reencarnação, Pai. Né? é, do- um vai com Deus, não sei o quê, e vai embora. Né? Alguma coisa desse tipo mesmo. E vai se trabalhando. É isso aí. Agora, no finalzinho do parágrafo, que ele fala, necessitam de amparo eficiente, que lhes modifique o tom vibratório. É isso que nós estamos falando aqui, essa questão aí, né, do xingamento no trânsito. Não houve modificação do tom vibratório. Tá? Vai ser a gente, que o cara vai ouvir, vai ficar com raiva. Vai com Deus e tal, e para não criar clima nenhum. Né? Exatamente. Aqui, elevando-lhes o modo de sentir e pensar. Exatamente, para sair desse pensamento. Né? E nós entramos Exatamente. toda hora. Quer dizer, isso são instruções que o nosso amigo Flaco, ministro Flaco, é ministro, hein? Agora que eu estou me tocando, peraí, dá licença. Quer ter um ministro nesse livro aqui? Alguém pode me explicar? Vamos voltar ao livro Nosso Lar? Olha só, eu engoli isso aí, tá? O Nosso Lar, tá? A colônia Nosso Lar é formada com um governo, né, um governador, 6 ministérios, e cada ministério com 12 ministros. Ou seja, são 72 ministros e o governador. Então, o ministro Flax é um dos 72 ministros, não é qualquer um, viu? Tá? Não é qualquer um. Agora que eu estou no livro Ação e Reação, tem um mosquitinho aqui, aquele lugar que ele foi entrar dentro, tem um ministro Sândio, né? Cada livro tem algum ministro ajudando, dando informações para ele. Pois bem, né? Então, isso é passado para quem vai trabalhar lá, mas para nós que estamos reencarnados, que o nosso mundo não está muito diferente hoje, né? Com essas confusões todas aí. O clima que está no planeta atual é bem, né? Então, bem para nós também, né? E a gente quer ajudar, quer fazer algo por outros, e por nós mesmos, é tudo isso aí. É elevar o nosso tom vibratório e trazer eles até cá, né? Não é a gente descer para lá, né? A gente está falando desde o início aqui, e ele mostrando isso para a gente. Né? Alguém mais quer falar, gente? Todo mundo falando. Aí vai falar, quando a gente fala aqui o modo de sentir e pensar, né? Não vamos falar em Jesus, que está muito. Jesus fez, né?
os 3 anos que ele ficou aqui. Os seus atos, as palavras, as suas ações fez uma mudança tão grande que o mundo hoje é o quê, né? O mundo tem um calendário a partir do ano que ele supostamente nasceu, não é isso? É um calendário cristão, o mundo hoje. Mudou todas as concepções do mundo. Mas vamos falar em nosso nível mesmo, que é... Ninguém comenta mais nada? Elisa? Está sem som, Elisa. Não pode esbarrar o braço aqui. Eminentes pensadores do mundo traçam diretrizes à salvação das almas, mas somos de parecer que possuímos suficiente número de roteiros nesse sentido, em todos os setores do conhecimento terrestre. Reclamamos na atualidade quem ajude o pensamento do homem na direção do alto. Empreender o tentame, incentivando-se tão somente os valores culturais, seria consagrar a tecnocracia, que procura a simples mecanização da vida, destruindo-lhe as sementes gloriosas de improvisação, de infinito e de verdade, de eternidade, perdão. Traduzindo, temos que procurar nós, né? Aqui, elevar os nossos pensamentos, né? Para que os outros também, junto a nós também, tá? Porque se a gente continuar, o que ele está falando aqui é a mesmice, e continuar sempre nisso aqui, tá bom isso aqui, é assim, meu pai fazia, meu avô fazia, minha bisavó fazia, tá? Nós vamos ficar muito, digamos, atados, tá? A gente vai ter que sempre estar correndo atrás das mudanças mesmo. O mundo não para, o universo não para, está tudo sempre em constante modificações, procurar essas modificações, pensando sempre para o alto, positivamente, novas ideias, novos conceitos, tudo novo. Porque senão, aí nós vamos voltar até ao assunto que nós já comentamos aqui, já várias vezes, aquela questão daquelas turmas que tem aí, os incas, mais e tal, que de repente tomem. Eles ficam na mesmice, na rotina. Não há uma procura como falaram aqui, né? As sementes gloriosas de improvisação. Olha, é aceitável errar. Também comentamos isso um dia desse aqui. Errar é normal. Tá? Quem não é perfeito vai errar e vai consertar, né? Vai continuar. Não pode se prender no erro. E é bem claro isso aqui. Temos que continuar sempre pensando para o alto. E pensar no alto é isso. Pensar na vida, pensar né, o pai não cessa de trabalhar, eu também, ou seja, modificações, né, atuações, etc. Alguém comenta alguma coisa? Não? Grandes políticos e veneráveis condutores nunca se ausentaram do mundo. Passam pela multidão, sacudindo-a ou arregimentando-a. É forçoso reconhecer, porém, que a organização humana, por si só, não atende a exigências de ser imperecível. Olha só, a vida que nós temos no planeta, ela é perecível, não é isso? Ele está falando aqui. O espírito é imperecível. E ele vai colocar aqui vários nomes que tiveram atuações, né, nesses séculos nossos aí, nesses últimos. Começa em Péricles, que é antes de Cristo, né, Alexandre o Grande. Vamos botar nos últimos 3 milênios, que tiveram atuações maravilhosas na humanidade, mas tudo o que eles fizeram foi dentro de limites humanos. Não passaram além disso. Tudo bem, houve sua época, está certo.
Mas os alguns que vieram nesses meio tempo aí com ideias diferentes, a gente sabe que aconteceu muito, né? Não foram para frente, não puderam se expressar, não foram aceitos, etc. Então, nós somos ainda muito assim presos a concepções demais mundanas. Nós temos que estar sempre nós mesmos nos mudando, em mudanças, para conseguirmos também, mano, atingir pensamentos mais altos. Estou falando alguma coisa assim errada, gente? Vocês estão muito calados. Não, é interessante uma coisa. Eu vejo essa mudança através até das próprias leis que são, hoje, estão dentro dos países, né? Leis que manipulam essa coisa dentro de cada país. Por exemplo, né? Lei da criança, da infância, do adolescente, né? A lei da mulher, mas sempre há uma lei depois que acontece alguma coisa muito grave ou com alguém que é muito próximo da realeza, ou daquela, né? E tal. Quando sai na mídia, essas coisas, né? Mas pelo menos estão aí, estão tentando mudar a lei. Você imagina como era 2000 anos atrás, né? Que alguém, um romano, por exemplo, pegava e fazia o que queria com as mulheres e tal, e não acontecia nada com ele. Hoje não é mais assim, né? Maria da Penha, tem a polícia para feminina, a polícia da mulher, tem outras coisas mais que, né, foram colocadas. Conceito E tutelar. essas leis, exato, conceito tutelar, e essas leis fazem com que os homens, né, homens que eu digo seres humanos, eles se retraiam. E nessa retração tem aquele pensamento, né? Pô, não posso fazer isso. E vai se acostumando. Eu não posso fazer isso porque senão vai ter alguma coisa contra mim. Eu vou preso, eu vou... Então, peraí, eu vou ter que recuar, né? A maioria, pô, dá uma recuada, né? E é isso que está acontecendo, né? As nossas leis são fracas, são ainda, tem mínima, né? Mas elas estão tentando cada vez mais conduzir a uma certa moral. Tá longe? Tá. Mas tá indo, pô. Tá indo. Vamos olhar o copo mais cheio do que mais vazio, entendeu? A gente sempre olha o copo de uma maneira, né, que está mais vazio. Não, ainda falta muito. Não, mas, pô, vê há 2000 anos. 2000 anos não é tanto assim, cara. 50 anos, vamos botar 50 anos. A evolução industrial, a evolução... nossa, foi demais. Eu vou te dizer que a cada ano que passa, ela está evoluindo 10 anos do que era do passado. Está indo muito rápido a evolução, ou mais. Porque esses seres que estão vindo agora, né, a mente deles, nossa senhora, ele pensa mais rápido do que a velocidade da luz. A gente, opa, para que eu não entendi nada. O que você está falando? Agora, ajuda os universitários. Pô, não tem jeito. Né? E vão vir cada vez mais. A gente tem que acompanhar. Né? Então, é o meu modo de ver. Né? A gente tem que olhar o copo um pouco mais cheio. Só isso. Alguém mais quer comentar? O Zé deu um exemplo muito importante aí. Esse exemplo isso aí. Ou seja, as nossas leis, as nossas mudanças, tá? Nós temos que procurar isso aí, alcançar as leis divinas. Procurar elevar nosso pensamento para o alto. O momento haverá que, assim como Moisés colocou algumas leis lá, há 3.300 anos atrás,
é lavar as mãos antes de comer. Né? Hoje nós sabemos por que isso. Lá naquela época, não, era assim, tipo assim, algo religioso, um ato religioso. Lavar as mãos, tinha que botar para secar, assim, escorrendo, etc. Tal. Hoje nós sabemos que não é bem isso. Não ter relações com a mulher menstruada. Moisés colocou isso nas suas leis, hoje nós sabemos que não. Então, alcançarmos as leis divinas é o nosso objetivo. Elevar os nossos pensamentos, elevar nossas vibrações, porque as leis, de uma certa forma, as humanas é para nos proteger. Mas, ainda, para nós, há esse problema, né? Eu não faço porque vai acontecer algo comigo. Nós temos que alcançar o nosso objetivo. Eu não faço porque está errado. Eu não posso prejudicar o outro. Eu não gostaria, a regra de ouro, não gostaria que fizesse isso comigo. É isso que vai fazer o outro que eu não gostaria. Não posso fazer outro que eu não quero que faça comigo. É isso aí. Então vamos lá? Alguém quer comentar? Já deu a Mas hora, até aí Fran. vai ter que ser pelo medo. Aí vamos pegar Moisés, ainda não, tá. medo não. Ainda Pelo tá um temor. pouquinho. Pelo temor. Vamos usar a palavra Pelo pelo temor, temor. E, pelo rapaz, eu não vi que temor, deu hora não é não, nem pelo André. medo. Bom, vamos começar aí mesmo, né? Férias, né? Na próxima semana, né? Quinzena. Elisa, eu me empolguei. Eu vi vocês tão caladas hoje e eu estou empolgado. Como é que pode isso? Eu Zé também. Roberto se Eu vou empolgou ter que ir lá também. na. Eu vou ter que ir lá na minha mãe. Vamos voltar em grandes Pessoal. políticos, então. Isso. Vamos começar em grandes Pode ser. políticos. Tá bom. Ó, fiquem com Deus, tudo de bom, muita paz e bom final de semana para vocês, tá? Para você Valeu, também. Desculpa aí. Um abraço, tudo de Tchau, vai bom. com Deus. Um abraço a todo mundo. Obrigada, você Até. também. Você também. Valeu. Hoje eu me empolguei, só eu que falei e o Zé, gente. Não pode ser assim. Eu falo igual o Silvio Santos, cadê as minhas colegas de trabalho? Ai. Vocês hoje estão meio desanimados, é dia das mães domingo. Vocês estão preocupados com o dia das mães. É Nossa, isso? que preocupação. Então, alguma, como é que fala aí, alguma propaganda aí? Segunda, céu e inferno. Isso. Quarta, Livro dos Espíritos. Semana que vem, Paulo Estevam. Sexta-feira, Paulo Estevam. Ok? Ok. Estão gostando do livro Libertação, gente? Começou hoje? Sim. É isso aí. Tem muita água para rolar aí. Eu sou suspeita para falar que eu gosto Por muito quê? desse livro. Porque eu gosto Por quê? muito desse livro. É que a gente está aqui fazendo uma análise, uma interpretação das palavras do ministro Flacos, né? Ele está nos preparando para entrar, né, no livro, o que vai nos acontecimentos, né? Está nos mostrando como deve se portar aqueles que estão indo nessa missão, o Guba, o André Luiz, né, e os outros. Acho que é aí que eu não me lembro, é o Hilário que vai com eles? Não me lembro, é o Hilário ou... Bom, depois eu vejo até. Então é isso aí, gente. O livro começou, né? Instruções do ministro Flacos, primeiro capítulo, depois que começa realmente. A partir do quarto, quinto capítulo, que realmente o negócio começa a pegar. Quando começar um capítulo escrito assim, o nome do capítulo, numa cidade estranha, aí o negócio fica legal. É isso aí. Mais alguém quer falar alguma coisa? Nada? Vocês, para o time feminino, estão conversando muito pouco hoje. O que é que está havendo com vocês? Nada, é um livro novo, são reflexões novas, é uma história nova, está todo mundo atento.
Eu Então é acho que é aí. isso. Suponho que seja isso. Bom, muito bem. Agora, tá? Quem vai fazer a prece de encerramento? Eu não vou falar nada. Hoje que até nisso vocês hoje estão devagar, hein? Vou fazer a Fran. Já fiz a abertura, faço o encerramento também. Tá bom. Primo, você não vai desligar a gravação? Ué, desculpe, realmente.